Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos de volta com mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. Continuamos a estudar as instruções dos Espíritos e dessa vez estamos no subitem A Virtude, subitem 8, portanto, desse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, composto por 4 parágrafos que trazem a instrução do espírito François Nicolas Madeleine, de 1863. Em resumo, nós podemos dizer que o item define o que é a virtude, cita exemplos e nos convida a praticá-la. Esse item também apresenta o que é a falsa virtude para que possamos nos precaver dela. Ensina ainda a primeira virtude, que é o sustentáculo e a base de todas as demais, e até poderemos dizer o critério de identificação para as atitudes verdadeiramente virtuosas. Então, é um item muito bonito, muito instrutivo do Evangelho, cumprindo aí, sua função de ser uma instrução para todos nós, vai nos guiar pelo caminho da descoberta e do cultivo das virtudes. Ideia de continuidade do texto. Anteriormente, nós aprendemos que o cumprimento do dever tem como objetivo nos levar a refletir as virtudes divinas. O item anterior, o dever, terminou assim, né? O objetivo maior do dever é nos levar a refletir as virtudes de Deus. Agora, nós vamos aprender o que é a virtude. Essa é uma ideia de continuidade. Ou se a gente quiser recorrer àquela linguagem figurada usada lá na parábola do semeador, né? Aqui mesmo no capítulo 17, a gente pode pensar no seguinte: a parábola do semeador nos ensinou a conhecer o tipo de solo que nós somos ao receber a palavra divina como semente. Depois, nós aprendemos o cuidado com esse solo e com essa semente plantada no item anterior, que é o item do dever. Conhecemos o solo, cuidamos do solo. Agora estamos aprendendo a identificar os frutos espirituais que deverão surgir, de nós, solos, espíritos. Os frutos espirituais que surgirão em nós, que são as virtudes. É uma sequência muito bonita no Evangelho segundo o Espiritismo, de autoconhecimento, de viagem interior e de construção e fortalecimento do espírito para que ele produza realmente frutos no bem durante todo o tempo da sua vida imortal, vida espiritual. Então vamos lá. Vamos ao primeiro dos 4 parágrafos, subitem 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos falar aí sobre as virtudes. Vamos então, primeiro parágrafo do texto. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação de sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estadear-se. Adivinham-na. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno Curadars e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. Então, nesse primeiro parágrafo, nós temos a apresentação da definição de virtude, em primeiro lugar. O que é a virtude no mais alto grau? A virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Na sequência,
algumas, né, dessas qualidades essenciais. Vejam, qualidades essenciais, né? Qualidades do espírito, qualidades que formam essa pessoa e suas atitudes, as suas qualidades essenciais. Bondade, caridade, trabalho, sobriedade, modéstia, né? São algumas qualidades. Então a gente vai ter a benevolência, a indulgência, o perdão, a brandura, a pacificidade, como virtudes individuais, além, né? Bondade, assim por diante. Tudo que a gente já viu aqui. Essas são virtudes individuais. Mas no mais alto grau, a virtude é o conjunto de tudo isso. É isso que o texto está dizendo aqui, né? De todas essas qualidades boas e essenciais que formam um homem de bem. Que, né, o item, inclusive, está nesse capítulo do Evangelho. Né? O homem de bem, a gente tem uma ideia ali do que é um homem de bem. Tanto que no item Kardec diz, olha, isso tudo que foi descrito aqui não traduz tudo o que é um homem de bem, mas as suas principais qualidades. E são muitas qualidades ali expostas, né? Para a gente ter uma ideia, fica aí a lição de casa, voltar ao estudo do item O Homem de Bem para a gente ver o que ele faz, né? Então aqui essa apresentação e definição da virtude. Qualquer ser caridoso é apresentar uma virtude, a virtude da caridade, ser caritativo. Mas esse conjunto todo representa a virtude no mais alto grau. É Jesus, né? O Espírito perfeito, agindo apenas em virtude. Então, apesar de apresentar a virtude nesse mais alto grau, na sequência ele nos chama a atenção para as nossas pequenas enfermidades morais que atenuam essas qualidades que muitos de nós já têm, em maior ou menor grau. Em algum momento a gente é caridoso, em algum momento a gente é modesto, em algum momento a gente é bom em algumas circunstâncias. Mas aí surgem, né, algumas enfermidades morais. Às vezes o nosso egoísmo vence e a gente não consegue ser caridoso. Às vezes o nosso orgulho vence e a gente não consegue ser modesto. E na sequência, né, a gente vê que essas enfermidades morais desornam, né, enfeiam, não sei nem se existe essa palavra, mas deixam mais feias, né, as nossas virtudes, atenuam as nossas virtudes, não deixam que elas brilhem tanto, né? E aí então a gente tem na sequência do texto a ideia, né, de uma dessas enfermidades morais que é talvez a principal que deve, talvez não, né, é a principal, como diz o texto, que deve ser combatido. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, aquele que se orgulha de ser virtuoso. Claro, né? Eu não posso me orgulhar de ser virtuoso. O orgulho é contrário à humildade, portanto, é uma imperfeição da alma contrária a uma virtude, né? Então, aquele que ostenta é orgulhoso, está agindo de modo contrário ao modo virtuoso. Aquele que ostenta não tem a qualidade principal, a primeira qualidade, a modéstia. Tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. Então, aqui, uma das enfermidades da alma, que é a, uma das enfermidades da alma, né, que é exatamente contrária à ideia de virtude. Então, qualidade essencial de uma pessoa virtuosa, a primeira qualidade de uma pessoa virtuosa, é justamente o contrário ao orgulho, que é chamado de modéstia, mas o nome que nós estamos procurando é humildade. O orgulho é o contrário da humildade. O orgulho atenua as demais atitudes virtuosas, né? Então, a modéstia, a humildade têm que estar presentes, né? A virtude não verdadeiramente digna desse nome, né? A virtude verdadeira não fica fazendo propaganda de si mesma por aí, né? As pessoas não precisam disso, elas adivinham a virtude. Não é preciso dizer que a pessoa é virtuosa quando ela é. As pessoas olham para essa pessoa virtuosa e sabem que ela é caridosa, percebem que ela é modesta, percebem que ela é bondosa, né? Basta olhar e perceber a pessoa e então é, é possível perceber, né, que a pessoa é virtuosa.
E aí, na sequência do texto, a gente tem agora o exemplo, né, ou exemplos de que a virtude verdadeira se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. E isso é explicado em dois exemplos, o exemplo de São Vicente de Paulo e do cura d'Ars. Ao citar São Vicente aqui e o cura d'Ars, o texto nos leva a entender o sentido, né, em que a virtude se esconde, em que a virtude fica oculta e na obscuridade. Qual é esse sentido? São Vicente, em sua tarefa de apoio, de socorro, né, junto aos mais pobres e renegados pela sociedade. Então, São Vicente é conhecido por essa sua obra, né, se aproximar daqueles que estavam mais distantes das altas rodas sociais, dos cuidados da sociedade. Pessoas que eram renegadas, né, colocadas à margem da vida social. E São Vicente se aproxima dessas pessoas e começa a trabalhar com elas, no sentido de apoiá-las, de soerguê-las, né? Então, não procura os altos círculos sociais, o reconhecimento, está lá onde o sofrimento existe, e onde o sofrimento existe, normalmente esse é um lugar ao qual os demais viram as costas, né? Desviam seus olhares, portanto, está ali, escondidinha ali, a virtude, né? Trabalhando por essas pessoas e em meio a elas. O cura d'Ars se chamava Jean-Baptiste Marie Vianney. Foi um importante membro da Igreja Católica que exerceu curas, chegou a ser canonizado pela Igreja e considerado por muitos o maior confessor que a Igreja Católica já teve. E praticava o seu sacerdócio em um pequeno vilarejo francês. O nome do vilarejo era Ars-sur-Forman. Então era um lugar afastado, né? Jean-Baptiste era considerado intelectualmente desprovido, né, de qualidades intelectuais, por isso, a princípio, foi impedido pela igreja de ser confessor, ele era considerado incapaz, né, de guiar almas, devido a alguma dificuldade de aprendizado que ele tinha em certas áreas do conhecimento, mas logo depois, mesmo com essa dificuldade, ele se mostra como um guia de almas inigualável, tanto que chega a ser, como já dissemos, né, canonizado pela igreja. Filas e filas de pessoas o procuravam. Acabou ficando famoso, né? Até por algumas curas, né? De intelectualmente limitado a ser canonizado pela igreja, por causa das suas obras que estavam ali em um pequeno vilarejo francês, escondido dos homens, mas obras que foram sendo conhecidas por Deus e que aos poucos foram de boca em boca, né, na divulgação boca a boca, sendo levadas a outras pessoas que o procuravam. Então, esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Opa, perdão, vamos voltar ao texto aqui. Esses dois exemplos, né? São Vicente de Paulo não estava preocupado se era virtuoso, ele estava preocupado em ajudar os sofredores. O cura d'Ars, Jean-Baptiste Vianney, estava preocupado não em ser reconhecido, mas em guiar almas, né? Então, essas pessoas não estavam interessadas exatamente em serem virtuosas, né? Elas seguiam as suas santas inspirações, inspirações de seus anjos guardiões, de seus bons espíritos, né? Praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. Então, olha aqui, né, o caminho para a gente, né? Seguir as nossas boas intuições na prática do bem, ter desinteresse completo na prática do bem e ter esquecimento de nós mesmos em favor do próximo. Então, esse parágrafo define a virtude e apresenta exemplos para ilustrar o que é uma ação virtuosa de verdade. Segundo parágrafo. A virtude assim compreendida e praticada é que vos convido, meus filhos. A essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita é que vos concito a consagrar-vos.
Afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam, as mais belas qualidades. Não imiteis o homem, que se apresenta como modelo e trombeteia, ele próprio, suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Que interessante, né? O texto. A instrução, portanto, é um convite. É a essa virtude que eu vos convido. Começa assim o parágrafo. Essa virtude, né, que é verdadeiramente cristã e espírita, é que vos concito a consagrar. Concitar é convencer, é estimular, né? E depois, na sequência, a gente vê aqui a instrução para como a gente executar, como a gente executa o convite, né? Combatendo o nosso orgulho, a nossa vaidade e mesmo o nosso amor próprio, que é amor próprio, claro, no sentido do interesse, né? No sentido da satisfação dos nossos próprios interesses. Não no sentido de desenvolver amor por si mesmo, né? Mas no sentido de colocar os nossos interesses à frente das boas obras, à frente eh, do bem-estar do próximo, né? Então, no sentido de não se engrandecer com as nossas, de não nos engrandecermos com nossas próprias obras, nesse sentido, né? Então, aqui começa o modo de execução desse convite. Se estivermos fazendo isso, nos engrandecendo, né, com nossas próprias obras, devemos parar imediatamente, procurar encontrar, conhecer e eliminar as torpezas e covardias que temos em nós. Porque esse tipo de ação, né, de atitude, como diz o Evangelho, esconde pequenas torpezas e odiosas covardias. Que seriam isso? A gente pode usar alguns exemplos simples, né? A gente fala às vezes de nossas obras ou de nossas virtudes, às vezes com a intenção de rebaixar alguém, de nos sobrepormos a outra pessoa, né? Uma pequena torpeza, né? Ou de conseguirmos um favor da pessoa que está ouvindo, o quanto que nós somos bons, o quanto que nós somos pessoas virtuosas, né? Então, pequenas covardias, né? Pequenas torpezas, odiosas covardias, nascem do coração que eleva a si mesmo e que quer mostrar quanto é virtuoso, né? Então, esse parágrafo apresenta para nós o convite à prática da virtude e nos ensina o modo de execução do ponto de vista, né, das nossas dificuldades internas, retomando os princípios já apresentados no parágrafo anterior, né? Fazer a virtude de modo humilde. Vamos lá, então, a mais um parágrafo. Em princípio, o homem que se exalça, que se eleva, né, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula por esse simples fato todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito, de boa mente, que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração. Mas, desde que tal satisfação se exteriorize, para colher elogios, degenera em amor próprio. Então, o homem que se eleva diante dos outros é tratado aqui, né? Ele não tem mérito, por quê? Porque ele faz a caridade com o objetivo de ser notado. Seu mérito é nulo, porque o objetivo da caridade não é o bem-estar do outro, nem elevação espiritual. É só ser notado. Então, o objetivo dele é ser notado e não ajudar. Bom, que dizer daquele que parece, né, ser o que não é? Essa pessoa sofre, pois ela não tem virtude, ela não tem valor íntimo, ela só parece ter e quer que os outros reconheçam essa aparência para que talvez assim ela se convença de que é virtuosa. Esse sofre, é uma pessoa que está em sofrimento. Então, o que dizer dessa pessoa, né? É uma pessoa que merece de nós a consideração de uma pessoa que está num caminho equivocado, né? E que mais cedo ou mais tarde vai melhorar, vai conseguir vencer esse sofrimento, né? Bom, é claro que a pessoa que age assim, de alguma forma, experimenta uma satisfação íntima, ela sente a satisfação da prática do bem. Mas quando ela exterioriza esse bem que ela fez para ser elogiada, ao invés de conseguir felicidade real
de elevação espiritual, ela permanece no âmbito estreito da satisfação do amor próprio, que uma hora acaba. É isso que o texto está dizendo para a gente. Ele falou, a pessoa faz o bem, sente uma satisfação e quer o reconhecimento do outro. Aí ela vai lá, ela é dependente desse reconhecimento, né? Ela é dependente de que os outros vejam o bem que ela faz. Então ela vai e exterioriza, ela vai lá, conta para as pessoas, ela diz, as pessoas elogiam, né? Aí ela se sente bem, mas esse bem-estar do elogio recebido passa. E então ela se alimenta, né? Ela está alimentando apenas o amor próprio, que é algo passageiro. Quando ela devia se voltar, né, ao âmbito ali do cumprimento desse, desse dever em virtude, né, sempre, porque aí então sim ela consegue elevação espiritual e felicidade real, que é mais duradoura. Então, o parágrafo mostra os efeitos vividos por aquele que só tem a aparência da virtude. Ele vai sofrer. Último parágrafo. Ó vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhes-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas hão de se redimir. François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. Então aqui, né, a palavra escolho significa obstáculo, né? O homem está longe da perfeição, jamais esbarreis em semelhante escolho. O de, né, sermos orgulhosos diante do bem que nós praticamos. Jamais esbarremos nesse obstáculo. Nos orienta aqui no parágrafo final o espírito François Nicolas Madeleine. Ele diz que a virtude é uma graça que deseja a todos os espíritas sinceros, né? Aqueles que querem mesmo buscar essas ações e essa vida, né? Uma vida virtuosa, né? E aqui o grifo que é maravilhoso o pensamento desse texto grifado, né? Muito mais vale um pouquinho de virtude com modéstia do que muita virtude com orgulho. A instrução final, né? Que a virtude comece aos poucos e que seja modesta para não se perder no orgulho e na satisfação do amor próprio. Que ela seja verdadeira, que ela seja real. Então, que a gente tenha um pouquinho de virtude com modéstia. Porque então ela cresce no sentido bom, né? É o bom fruto, né? É o fruto verdadeiro, o fruto maduro, né? Para que a gente possa se alimentar desse fruto maduro espiritualmente falando, usando um pouquinho a imagem da parábola do semeador ainda, né? Então, que a gente não se perca nesse caminho da prática virtuosa. Às vezes é fácil a gente querer ser muito virtuoso, tentar fazer o bem o tempo todo, tentar se colocar em trabalhos voluntários o tempo todo, tentar fazer tudo o tempo todo, inclusive às vezes com coisas que estão longe do nosso alcance ainda, né? Que estarão um dia, mas que agora estão longe. Mas fazendo isso lá no fundo, né, com essa ideia de sermos reconhecidos, de sermos notados, né, de ter a aprovação do outro. Então esse é um caminho, né, que é o caminho de muita virtude, né, sem modéstia, muita virtude com orgulho. Então muito cuidado, né, quando a gente está se colocando nessas tarefas, para a gente analisar bem os nossos propósitos, para a gente às vezes dar um passo mais lento um pouco, mas mais certeiro, mais seguro, né, com mais com mais com mais orientação para a vida, né? Tiramos daqui ainda que a humildade é o início da nossa libertação pela virtude. É a primeira virtude e a que sustenta todas as demais, né? Começando ali na modéstia, que vai se transformar na humildade, que vai redimir todos nós um dia. Então, esse último parágrafo apresenta aqui a primeira virtude, a humildade.
e volta a nos convidar a trilhar esse caminho da humildade, né? Então, mais vale pouca virtude, mais vale a humildade, junto à modéstia, do que muita virtude orgulhosa. Esse é o final dessa nossa instrução, né? Uma belíssima instrução, que vem aqui encerrar para a gente esse ciclo de pensamento, né? Ou concluir, de certa forma, esse ciclo de pensamento, começado lá no início do capítulo e sendo aqui um pouquinho mais explorado, né? Através da parábola do semeador, do cumprimento do dever e da colheita do fruto, que é a virtude, né? Pensemos que nós não somos plenamente virtuosos aqui na Terra e nem essencialmente maus. Nós não, né, a gente não tem nem plena maldade em nós e nem a, a mais sublime virtude, né? Estamos ainda em aprendizado das ações virtuosas, sejam elas ações mentais, emocionais ou da esfera das ações. Assim, o texto que a gente acabou de estudar agora nos instrui pelo caminho de desenvolvimento da virtude. Fazer o bem, sem interesse, sem vaidade, sem orgulho, sem ostentação, né? Sem querer mostrar aos outros o bem que fazemos, sem querermos o reconhecimento das outras pessoas. Recolhermos, né, nessas pequenas obras de caridade que podemos realizar em nosso contexto cotidiano e deixarmos que apenas Deus as veja. Esse é o caminho que nos leva à virtude verdadeira. Essa humildade nos conduzirá, portanto, à verdadeira elevação espiritual, à paz de coração que nós tanto desejamos e à felicidade permanente na colheita, né, desses frutos de virtude que primeiro são aproveitados por nós mesmos e que depois são apreciados pelas pessoas que convivem conosco, mas sempre abençoados por Deus. Muito obrigado, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez pela companhia aqui no nosso canal, em nossos estudos. Nós desejamos a todos as bênçãos de Deus sempre. Deixamos o convite para a continuidade do estudo e aquele abraço fraterno de sempre. Nos vemos em breve. Até lá!